Torre Eiffel. Enquanto os americanos saudavam sua mais nova maravilha importada, em Paris, os franceses estavam construindo uma outra que guardariam para eles. O mesmo engenheiro que havia construído a estrutura para a Estátua da Liberdade recebeu a missão de sua vida. Gustave Eiffel, construtor de pontes e engenheiro estrutural, foi incumbido de construir um monumento para o centenário da Revolução Francesa. Eiffel conhecia tanto história quanto metalurgia. Ferro fundido o permitiria construir uma monumental estrutura com um impacto tão grandioso quanto o da Revolução. Ele planejou uma torre com uma altura estonteante, quase 350 metros de ferro trabalhado, e que permaneceria como a mais alta estrutura do mundo por 40 anos. Eiffel usou novas tecnologias de pré-fabricação para fundir 12.000 traves. Elas eram manufaturadas fora do local e montadas na margem esquerda do Sena, onde ficaria localizado o monumento. 2,5 milhões de rebites sustentavam o trabalho em ferro, o que permitia que o vento passasse pela estrutura livremente. Mais perigoso era o enorme número de críticas que praticamente levaram o projeto a ser interrompido. Um proeminente grupo de artistas e intelectuais, incluindo o escritor Guy de Maupassant e o compositor Charles Gounod, assinou uma carta decretando a monstruosidade que se ergueria sobre sua amada Paris. A inútil e monstruosa Torre Eiffel é como uma gigantesca chaminé preta de uma fábrica. Esmagando com sua enorme massa a Notre-Dame. O Louvre, o Arco do Triunfo. Todos os nossos monumentos serão humilhados sob esta mancha negra. Determinado, Eiffel continuou. A torre ficou pronta no prazo, com apenas 600 dias de trabalho, e foi inaugurada em 31 de março de 1889. Mais de 2 milhões de parisienses curiosos passaram pela torre neste primeiro ano, rabiscando seus nomes nas vigas e comprando souvenirs. Eles almoçaram no restaurante localizado na torre e subiram nos engenhosos elevadores por entre a estrutura de metal para ver o que nunca haviam visto antes. Um visitante era Edmond de Goncourt. Subindo no elevador, eu tive a sensação, lá no fundo do meu estômago, de que estava em um navio no mar, mas sem vertigem. Lá do alto, nós fomos presenteados com uma visão maravilhosa, além de tudo que poderíamos imaginar na altura do chão, da grandeza, da extensão, da imensidão de Paris. A torre mudou a maneira como os parisienses viam o mundo à sua volta. Paris não era mais simplesmente uma cidade de ruas e bulevares, mas tinha agora uma estonteante vista nova, do céu e do horizonte, tons de cores e luzes. E os artistas de Paris viram a sua antiga vista com novos olhos. Os pintores da cidade, já responsáveis por revolucionar o mundo da arte, tinham agora um monumento digno de sua moderna visão da cidade. De uma certa maneira, Eiffel criou em ferro o que artistas estavam criando em óleo. Georges Seurat usou os mais básicos elementos da pintura, luz e cor, e aplicando-os corretamente, produziu uma impressão maravilhosa de leveza, uma beleza atemporal. Mas da mesma forma, Eiffel esculpiu com alguns componentes essenciais da arquitetura. Vigas e traves foram empregadas para formar uma estrutura que, vista de longe, parece, de alguma maneira, ser leve como o ar, uma silhueta eterna, sem fim. Mais tarde, uma camada de tinta laranja foi adicionada gradualmente, clareando para um amarelo pálido, para intensificar a impressão de que a torre está flutuando no céu. Mas mesmo depois de terminada, a torre sofreu algumas críticas. Maupassant manteve sua posição crítica. Na verdade, ele disse ter gostado de jantar na torre, porque era o único lugar em Paris onde ele não tinha de olhar para ela. A Torre Eiffel chegou mesmo a ter sua demolição programada em 1909. Somente o seu novo uso como torre de rádio a preservava.
E quando sua altura ajudou a interceptar as transmissões do exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial, a permanência da torre foi garantida. Ironicamente, o que uma vez havia sido um símbolo da revolução, do progresso e da produção em massa, hoje parece ser um tanto quanto antiquado. Um pouco da elegância do velho mundo numa metrópole frenética. Mas, para sua época, a torre representou um passo ousado. Ela representou as boas-vindas à era moderna. Misturou beleza com tecnologia, garantindo que os dois poderiam coexistir. Esta ambição, por si só, já faz da Tour Eiffel a Torre Eiffel, a mais otimista das maravilhas jamais construídas.